A paz do Senhor, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 18, a partir do versículo 9. E disse também esta parábola: há uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Preste atenção aqui no que o Senhor Jesus estava dizendo para aqueles que se achavam que era alguma coisa. Ele fez logo uma comparação, trouxe logo uma história, uma parábola com fundo moral, né? Essa figura de linguagem, a parábola, era uma história que trazia um fundo moral para que as pessoas viessem a entender verdades grandes acerca dessa pequena ilustração. E ele disse que subiram dois homens no templo. Um era fariseu e outro era publicano. Um era de uma seita respeitadíssima, que gostava de orar com as mãos levantadas nas esquinas, nas praças para serem vistos. Amavam os primeiros lugares e os lugares ilustres para os ilustres convidados. Gostavam de ser reconhecidos como homens de Deus, homens que guardavam a doutrina. Tinham mais de 600 preceitos, fora as escrituras sagradas, como é que devia se portar, sentar, lavar as mãos, como é que deveriam ser os seus rituais, como é que deveriam dizimar, ofertar na presença de Deus. Tudo cumprido à risca, tudo muito clássico, tudo muito fiel aos princípios que lhe foram orientados. E este homem subiu ao templo junto com um publicano. Esse aqui era odiado pelos fariseus e também pelo restante do povo. Por quê? Porque eles expoliavam para o Império Romano. Como eles eram cobradores de impostos, eles tiravam uma fatia maior do que era necessário do povo, através dos impostos exorbitantes. E dessa fatia que eles tiravam, eles obtinham lucros grandes para si, e assim amontoavam riquezas. E era por isso que o povo, inclusive os fariseus, odiavam os publicanos. Eles os massacravam, porque eles ridicularizavam a forma que eles roubavam o próprio povo, os próprios compatriotas, para enriquecer ao império opressor romano. E a palavra do Senhor diz que os dois subiram para orar. Olha aí o ritual. O ritual é o mesmo para os dois. Os dois assistiam no templo, os dois subiam para orar. Mas só que houve uma grande diferença, porque quando aquele que se achava o justo, achava o detentor único das promessas de Deus, começou a orar, a soberba velada já saiu da sua boca, e ele: Senhor, graças te dou. A princípio a oração parece justa, a princípio a oração parece santa, porque aquele que usa de soberba, quando você vê a princípio, você pensa que é alguma coisa, você pensa que comunicou alguma coisa. É como Paulo falou lá aos Gálatas, quando eu vi os judaizantes que vinham junto com o Tiago, eu pensava que eles iam me passar alguma coisa. Eu pensava que eles iam trazer algo mais para que eu fosse alicerçado, para que eu fosse mais justo na presença de Deus, mas a mim eles não me comunicaram nada. Pelo contrário, eles me mostraram muito, foi dissimulação. Uma dissimulação tal, uma falsidade, uma hipocrisia tal, que até o próprio Pedro se deixou contaminar. Porque quando estava comigo, com Tito, que era um gentil convertido que eu trouxe para me ajudar na obra do Senhor, para mostrar como um troféu na presença de Deus, que a palavra do Senhor tinha chegado também aos gentios, a tal ponto de o convertê-lo, a tal ponto de limpá-lo, a tal ponto de introduzi-lo na obra do Senhor, para que ele seja um pastor. E eu fiz até uma carta para ele, a Tito, como ele deveria pastorear a igreja confiada nas mãos deles. Quando Pedro estava comigo e com Tito, Pedro era uma coisa. Quando Pedro estava com os judaizantes, os da circuncisão, era outra coisa. Aí eu resisti Pedro na cara. Eu disse assim: Pedro, tu é o quê, Pedro? Tapioca? Tu queima dos dois lados? É, Pedro. Quando tu tá comigo, tu é de um jeito, quando tu tá com o outro, tu é do outro jeito.
Era isso que Paulo dizia acerca dos judaizantes, dos soberbos, que achavam que eram melhores do que os gentios, que eles não passavam nada, não comunicavam nada, a não ser barulho de lata vazia. Esse aqui começa até com uma boa premissa, né? Começa com uma oração aprumada: Senhor, graças te dou. Quem escuta a primeira parte da oração diz assim: olha aí, ele dando graças a Deus, ele dizendo que tudo que ele é depende de Deus. Mas veja aqui a segunda parte da oração deste homem: porque não sou como os demais. Ele já começa aí trazendo a soberba nua e crua. E eu me lembro muito bem de um versículo da minha predileção, que vez por outro vocês vão me ver citando ele, Provérbios 16, 18, que diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ah, meus irmãos, antes de alguém cair, geralmente ele ergue seu nariz empinado pela última vez. Soberbo até o fim. A soberba, ela cega quem a possui. A pessoa não percebe que está pisando em pessoas e não no chão. A pessoa não percebe que está matando as pessoas e não ajudando. A pessoa não percebe que está fazendo acepção de pessoas e não defendendo valores. A soberba, ela traz essa máscara velada na pessoa que a possui. E aqui esse fariseu começou logo colocando eu na frente. Graças te dou porque eu não sou. Eu não sou como fulano que fala demais, que é fofoqueiro, que faz isso na sua casa, que é casado pela segunda vez, que é isso e aquilo. Cuidado. Porque quem pensa não é aquele que sabe que está em pé, não. Quem pensa, quem acha, quem julga que está em pé, tome cuidado para que não caia. Se eu ver a casa do meu irmão pegando fogo ali, eu já começo a juntar os baldes d'água da minha. Se eu ver o telhado do outro sendo apedrejado, eu começo a fazer uma manta em cima do meu. Porque não existe coisa mais enganosa no mundo do que o coração do ser humano. Tem um ditado no mundo que diz que coração é terra que ninguém pisa. Existe um que pisa que se chama Jesus de Nazaré. Aquele carpinteiro Jesus de Nazaré que o Natanael Flow canta aí para nós. É, esse aqui pisa em tudo que é de coração e conhece a fundo. E ele viu a oração desse homem se julgando melhor do que os publicanos, se julgando melhor do que os outros pecadores, roubadores. Olha aqui a piadinha que ele deu em quem estava orando perto dele. Eu graças te dou porque eu não sou igual aos roubadores. Quantos não andam aí de piadinha dentro da casa do Senhor jogando indiretas? E as indiretas jogando em cima da tribuna. Tribuna não é local de desabafo. Tribuna é local de pregação do evangelho. O que eu tenho para dizer para alguém tem que ser na face do freguês. Se aconteceu alguma coisa no meio da casa do Senhor, faz-se uma reunião, uma plenária. Se for algo muito tribuloso, se for algo muito ruim, faz uma plenária de porta fechada, mas faz. E coloca ali toda a roupa suja para lavar, para que o reino de Deus não venha sofrer baixas por causa das injúrias, infames e de coisas ruins que existem no meio do seio da igreja. Mas no púlpito não, o púlpito é lugar de ensino. O ensino é para todos, a exortação é para todos, a edificação é para todos. Mas tem algumas pessoas que guardam mágoa no seu peito e vão soltando os fiascos na tribuna. Quem pegar, que pegue. Não é? São as piadinhas, graças a Deus que eu não sou, Senhor, como certos roubadores que tem por aí. Não sou como os injustos, como se a justiça dependesse dele próprio, não depende, a justiça nossa depende de Deus. Leia toda a carta de Romanos que você vai ver. O tema central da carta aos Romanos é a justificação pela fé. É Paulo dizendo por A mais B, não é merecimento nosso. Não é dom nosso próprio, é dele, é por ele, é para ele, é com ele, é dele. Eu não sou como os roubadores, nem como os injustos, nem como os adúlteros. Sou como esses que andam casando, descasando. Mamãe, que você é a favor de casar, descasar? Mas é claro que não, sou a favor do plano inicial. Deixará o homem seu pai e a sua mulher, deixará o homem seu pai e sua mãe, e uniciar a sua mulher e serão os dois uma só carne. Isso aí está todo um princípio da família. Deixar a antiga moradia, né? A antiga vida e unir-se a sua mulher, a sua nova vida. Aí se torna um casamento monogâmico, a sua mulher, só uma.
A mulher, um casamento heterossexual e não homossexual. O homem unindo-se à mulher e se tornando os dois uma só carne. Essa analogia é tão grande, é tão preciosa, que ela é comparada com Cristo e a igreja, para você ver como isso é fino. Vou eu mexer num negócio desse? Claro que não. Até Jesus, no capítulo 19 de Mateus, quando foi interrogado acerca do divórcio, ele não foi dizer é certo ou é errado, não. Ele foi dizer assim, como é que está lá no princípio? No princípio foi dito como? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, aí vai dizer todo o versículo de novo. Eu não estou discordando nem concordando com vocês, não. Vamos lá para o plano mater. Vamos lá para o plano alfa, o plano A, porque Deus não tem plano B. Mas acontece, e aí? Vai jogar fora a pessoa? Porque a pessoa casou a segunda vez? Vai fechar a porta da igreja para ela? Vai dizer que para ela não tem mais graça, não tem mais jeito? Tu vai fazer isso aí? Vai fechar a porta da casa de Deus? Para aqueles que muitas vezes até nem dependeram só dele, o estar casado, dependeu também do outro. O outro não quis, e aí? Vai fechar a porta da casa do Senhor para eles? Claro que não. Mas é claro que não. E ele começou e foi terminando. E nem ainda começa publicando. Aí ele chega logo, é de vez agora, com aquele que estava orando perto dele. Eu não sou roubador, foi comendo pelas beiradas, né? Não sou injusto, não ando sendo adúltero. E nem como esse aqui que está orando perto de mim. Olha aí as coisas dentro da casa do Senhor como acontece. Insultos, picuinhas, brigas, fofocas, emendas, como diz aqui no Rio Grande do Norte, né? Eles têm um dizer chamado moído, né? Quando uma coisa é muito cheia de riquiquife, muita coisinha, aí é um moído medonho. Dentro da casa do Senhor. Quer fazer uma briga grande? Vai fazer um congresso e bota um fardamento para tu ver. Rapaz, você encontra uma briga do tamanho de um mês. Uma quer de um jeito, outra quer do outro, uma quer fazer assim, outra quer fazer assado, ninguém chega ao ponto. Onde o fardamento era só para ser uniforme, é só para ficar bem numa foto, é só para ficar bonito quando rei, é só para isso, para nada mais. Mas é o motivo de uma briga grande. Quer ver outra briga? Começa a fazer as decorações. Quer ver outra briga? Começa a separar os departamentos para fazer isso, para fazer aquilo. Um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ser mais privilegiado do que o outro. Pouco a pouco a gente vai perdendo o fio da meada dentro da casa do Senhor e a soberba vai prevalecendo. Mas o outro publicano estava ali do lado. E veja bem, eu estou trazendo para nós aqui uma reflexão. Não é aquela pregação com ponto, subponto, com uma homilética bem afinada. Não, eu estou conversando aqui das coisas que acontecem no nosso meio. Conversando com o Gessoni, conversando com vocês, a irmã Nevinha, a Melissa, lá, e os outros irmãos que estão acostumados a conversar aqui, o Melk, sobre as coisas que acontecem no meio da casa do Senhor. Onde fariseus soberbos se levantam para pisar em cima de outros, para fazer dos outros tapete, para fazer dos outros chão. Aí tem os publicanos também que andam errado. Tem nem coragem de levantar a cara, não tem nem coragem de levantar o rosto, porque o peso do pecado tem trazido uma discórdia grande na sua vida. O publicano sabia do teor do seu pecado, mas ele estava envergonhado. Não ousava nem levantar os seus olhos para os céus. Ele sabia que ele andava roubando dos irmãos. Ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. Ele sabia que ele estava emaranhado de tal forma que ele queria sair, mas não via como. Porque ele acabaria também contraindo dívida com os próprios romanos. O homem estava enrascado. O homem estava tribulado. Não ousou levantar o seu rosto. Não ousou levantar a sua face para olhar para Deus. Mas estando de pé de longe, não conseguiu nem chegar tão perto de onde deveria ser o seu lugar de oração. Mas ele batia no peito, bater no peito significa arrependimento. Isso aqui tem toda uma contextualização. Bater no peito nessa época aqui significa vergonha, significa pesar profundo. Isso aqui era uma simbologia judaica. Bater no peito significava isso. Orando, batendo no peito significava misericórdia, piedade da minha alma, porque eu sou um pecador. Ele não só sabia que ele era pecador, mas ele estava envergonhado, estava arrependido. Quando ele clamou a Deus por misericórdia, é que ele estava querendo dizer assim, eu não sei como sair, mas se tu me ajudar, eu saio dessa vida. Eu saio dessa.
Isso aqui é uma oração feita com raio de sangue. Eu sou meio nojenta com as coisas. Eu sou meio desconfiada com as coisas. Eu não gosto de coisa muito enfeitada, não, irmão. Não sei se é porque eu fui criado no Angu e no Tabefe. Eu não sei se é porque lá em casa as coisas eram preto no branco demais. A minha mãe é uma mulher muito sincera. Meu pai, vixe, era sincero e meio. Entendeu? Eles não são o tipo de pessoas inconvenientes que gostam de maltratar os outros com a falsa sinceridade, mas eles são muito sinceros naquilo que eles falam e eles nos ensinaram dessa forma. Não gostavam quando a gente mentisse, nem por coisinha boba. Tinha que ser a verdade por cima da verdade, só a verdade. Aí quando eu vejo uma coisa enfeitada demais, quando eu vejo uma coisa amaciada demais, quando eu vejo uma oração muito comprida, muito cheia de palavras difíceis, me perdoem os catedráticos, né? Eu não sou contra o estudo, pelo contrário, quem dera se eu pudesse ter terminado. Eu cheguei a fazer teologia, o bacharel, eu não terminei porque eu engravidei do meu caçula e nas minhas gravidez eu enjoo muito. Então eu subia no ônibus vomitando e descia vomitando, que nós não tínhamos carro na época. Emagrecia muito nos primeiros meses de gravidez, ficava muito debilitada. Tranquei minha faculdade até hoje, não continuei. Tinha boas notas porque eu comia Bíblia, eu tinha sede e fome da palavra. E os melhores alunos na época no STPC, no seminário, né? Pentecostal, da Igreja Pentecostal do Brasil, STPC aqui no bairro do Jacarecanga, os melhores alunos, eles faziam uma triagem para eles serem os futuros professores. E meu sonho era ser professora de heresiologia, olha aí, 2002 isso. Tinha uma vontade enorme, mas não pude concluir pela condição financeira e as outras coisas mais. Então eu não sou contra a teologia. Pelo contrário, teologia é o ensino das coisas de Deus, ela nos ajuda muito, é uma ferramenta necessária para o ensino saudável e coerente das Escrituras. Mas só a teologia não vale não, meu filho. Você tem que comer Bíblia, mas você tem que também jejuar. Você tem que comer Bíblia e livros, mas você tem que também orar, descer na casa do oleiro, pedir a ele revestimento, pedir a ele unção, pedir a ele direcionamento linguístico até. Porque tem muita gente que tem um português bem aprumado, tem uma teologia bem afinada, mas só tem isso mesmo. Não tem mais nada não. É só isso aí. Aí a pregação ela é igual uma espada, comprida, fria e chata. Não. O Senhor quer as duas coisas. Ele quer que a gente aprenda da palavra, mas Ele quer que a gente desça no jardim de oração. Ele quer que nós comamos Bíblia, nos inteiremos de tradições e outras coisas para enriquecermos a palavra, mas quer também que a gente jejue para botar a carne velha por terra e esteja em oração na presença de Deus, buscando do alto poder de Deus, poder divino, calçando a nossa pregação com a unção do alto, para que as vidas sintam o impactar da palavra. Então eu vejo a oração aqui desse homem tão verdadeira, com tão poucas palavras, mas tão grandes significados, que eu vejo que tem muitas orações com palavras tão difíceis, um vocabulário tão vasto, uma pessoa léxica em tantas coisas, mas desprovida da graça, desprovida da verdade, desprovida de um sentimento genuíno. Senhor, eu gosto dessas orações aqui, ó. Orações feitas com raio de sangue, onde a gente sente Deus agindo. E Jesus falou, olha, adivinha aí quem é que foi justificado para casa? Foi o publicano mesmo, não foi aquele outro não. Porque, Jesus ainda reitera, aliás, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Está aqui o princípio da parábola, está aqui a verdade moral, escondida por trás dessa ilustração. Aquele que se exalta e aquele que se humilha. Nós somos quem, hein? Nessa história aqui. Os que se exaltam? Porque eu canto, porque eu prego, porque eu faço. Porque eu isso, porque eu aquilo. Eu nada, o eu não faz é nada. Quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Deus é que afina vozes. Deus afina vozes. Deus é que mostra
dentro da palavra, uma pregação inteira para você passar para o povo e confirma dentro do seu coração aquilo que você está pregando. É Deus que lhe coloca num lugar onde você vai ter relevância. Ele lhe insere no lugar onde aquilo que ele te deu vai ser bem aproveitado. Quem faz é ele. Nós não fazemos nada. Nós fazemos muita besteira. Tanto faz como fala besteira. Mas Deus é tudo em todos nós. Aleluia. E é essa verdade que eu estou aqui conversando com vocês, nessa conversa aqui de irmão para irmão. Vamos nos humilhar na presença de Deus. Vamos ter consideração uns com os outros. Vamos ter paciência com os fracos na fé. Vamos ter paciência com aqueles que não pensam igual a nós. Ninguém é igual, nem os dedos da mão são iguais. Vamos ter paciência com aqueles que são mais calados, os que falam mais, os que são mais desinibidos, os que são mais acanhados. É o temperamento, irmão. Temperamento, personalidade, caráter. Temperamento é o que eu trago, a minha carga genética. A minha personalidade é o que eu sou com os outros. É como eu ajo, é como eu reajo. E o caráter é a minha carga moral. É o que eu aprendi no meu ensinar, no meu vivenciar. É isso. Então, cada um, a nossa carga moral tem que ser lícita, tem que ser boa, porque nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Uma vez eu falei isso aqui. Eu sou crente pela minha fé, eu sou cristão pela minha conduta, eu sou protestante pelos valores que eu defendo e eu sou salvo em Cristo Jesus pela graça. Aleluia. Então fiquem com essa palavra, uma reflexão para nós, uma conversa aqui no pé de ouvido. Que o Senhor teve comigo e contigo, viu? Serviu para ti e serviu para mim também. Que o Senhor nos ajude a não andar com soberba, mas andar humildemente na presença de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.